Fala galera, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um Tabuleiro Nerd. E hoje tem dica de leitura. E se o foguete que trouxe o último filho de Krypton ao nosso planeta caísse numa fazenda coletiva na União Soviética? É a partir dessa premissa que Mark Millar vai nos recontar a história de origem do Homem de Aço. Estou falando de Superman Red Sun, ou Entre a Foice e o Martelo. História aí que já não visita as prateleiras, tem mais de 10 anos aqui no Brasil. E depois da Panini fazer uma pesquisa rápida no seu perfil no Facebook, viu que a expectativa de muitos fãs era grande para a volta desse quadrinho. Eles acertaram, relançaram essa edição em capa dura, com alguns extras, está bem bacana, está bem bonito, vai ficar bonito aí na sua estante. Originalmente essa história saiu pelo selo Elseworlds, da DC Comics, que aqui ficou conhecido como Túnel do Tempo. Nesse selo, as histórias acontecem em mundos alternativos, em realidades alternativas à cronologia regular. Então você não precisa ter lido nada anterior para poder ler Entre a Foice e o Martelo. O mundo onde acontece essa história, inclusive, ele é denominado, se não me engano, de Terra 30, que é um dos diversos mundos que compõem um multiverso. E aqui o Mark Millar, ele usa como pano de fundo a Guerra Fria para contar essa história. Em linhas gerais, a proposta é muito interessante. Esse exercício criativo é bem instigante, né? E é o que você encontra no primeiro arco dessa história, né? Inclusive ele se encerra de uma forma bem convidativa, de alimentar a expectativa em quem está lendo do que vai surgir no segundo ato da história. E aí é que mora, vamos dizer assim, os pontos frágeis que eu considero dessa história. O Mark Millar, ele usa de um recurso, né, de saltos temporais para contar a sua história. Eu não sei se isso foi pressão da editora, mas a sensação que eu tenho é que o segundo ato se comprimiu muita coisa e isso desperdiçou alguns personagens e também a oportunidade de dar um peso dramático muito maior a essa história. O ponto principal que eu destaco aí é o Batman, que, como sabemos muito bem, apesar de serem personagens com visões de mundo bem distintas, aqui o Batman é uma figura antagônica. Ele é uma figura antagônica ao regime, que tem o Superman como seu principal representante e defensor das ideias desse sistema. E a passagem dele é muito breve. Não vou entrar em detalhes, porque pode estragar a experiência do leitor, de quem não teve ainda contato com essa revista. Nesse sentido, eu acho que o Mark Millar pecou aí. Um outro ponto também que merece destaque, por ser um ponto frágil, é a presença da Mulher Maravilha, que é insossa, passa batido, e nas oportunidades de encontro, às vezes que fica ali, ela dando pistas de que tem algum interesse afetivo por ele, mas ele não está muito ligado a essas questões não. E aí a gente caminha para o terceiro ato, que vem justamente o uso de um outro personagem muito conhecido, que é o Hal Jordan, como parte do plano do Lex Luthor, né? Tá ali, mais uma peça nesse grande plano para vencer o Superman, mas que não tem o mesmo peso que talvez, se o Batman continuasse na história, pudesse dar. A história caminha para um final digno de um plot twist, de virar o cérebro, que lembra muito, inclusive, o final do Planeta dos Macacos, um filme clássico lá. Quem já assistiu pode associar aí e perceber que é uma forma interessante que o Mark Millar usou para encerrar a sua história. Muito embora corre por aí que o final seria bem diferente. Quem sugeriu esse encerramento para essa história foi o Grant Morrison, quando eles eram ainda coleguinhas lá atrás. E, no geral, o que eu posso dizer é que a proposta é interessante, a história é boa, ela caminha para esse clima mais sci-fi, né? Por outro lado, se a ideia era de trazer uma revista que marcasse época, tivesse um peso como outras que vieram antes tiveram para o mundo dos quadrinhos e para quem lê os quadrinhos, eu penso que isso não foi alcançado, se a pretensão era essa, né? Então o Mark Millar parece que já tinha comentado que estaria fazendo a versão dele
do Cavaleiro das Trevas para, no caso, o Superman. Não é bem isso que acontece. Por outro lado, a história é ruim? Não. Ela é boa, inclusive acima da média de muito material que a gente encontra atualmente. E é por isso que, nesse sentido, eu defendo essa história, apesar das fragilidades. É difícil avaliar e dar uma nota. Normalmente a gente chega aqui e diz, numa escala de 1 a 5, qual a nota merece determinada obra, mas avaliando vários elementos, inclusive a arte, que me agrada bastante, a estética aqui utilizada. Eu, às vezes, fico um tempo folheando, admirando. O Superman apresentado aqui, ele tem um visual bem bacana, né? Levando todos esses aspectos em consideração, eu levei até um tempo para poder bater o martelo e definir aí qual a nota pelo tabuleiro para essa história. Eu vou ficar com... Pô, ainda estou na dúvida, sabia? Tudo bem, eu vou dar nota 4, levando em consideração que é uma história pouco convencional e pode ser um passatempo interessante. E também vale a pena ter aí na sua coleção. Bom, é isso. Se você curtiu o nosso vídeo, compartilhe. Se estiver chegando agora no nosso canal, curta e nos siga nas redes sociais. É isso, valeu e até a próxima.